do oitavo ano de português, na aula 4, diferenciando relatório, fichamento e resumo. Nas aulas anteriores, estudamos habilidades essenciais para que você tivesse agora condições de ler e produzir de forma eficiente gêneros escolares importantes, como o relatório, o fichamento e o resumo. Para uma leitura eficaz desses gêneros, era necessário inicialmente que você se apropriasse das habilidades relacionadas à identificação do tema de um texto, a diferença entre informações principais e secundárias e também as informações implícitas. Agora que você já desenvolveu um pouco mais essas habilidades, passaremos então ao estudo mais sistematizado desses gêneros, que embora sejam diferentes em diversos aspectos, apresentando características em comum. Vamos começar fazendo a distinção entre os três. O relatório é um texto expositivo que tem por objetivo apresentar a investigação de um fato em estudo, de um acontecimento ou de uma experiência científica. Expõe uma sequência de trabalho e seus resultados. Sua finalidade principal, portanto, é a exposição de saberes, de conhecimentos. Todos os dados observados em um fenômeno, geralmente de natureza científica, devem ser registrados e expostos. Você poderá produzir um relatório, por exemplo, de uma aula, de uma palestra, de um evento de ciências na sua escola, de um passeio com sua turma no museu, no jardim botânico, zoológico. O relatório geralmente apresenta 3 partes: a introdução, que é a indicação do assunto, da experiência ou fato investigado e os seus objetivos, né? Por quê dessa experiência, desse assunto. O desenvolvimento, que é o relato minucioso do fato investigado, e a conclusão, que são os ganhos extraídos da observação do fenômeno. E você, já produziu um relatório? Fichamento. Fichamento é uma técnica de estudo que permite registrar por escrito as principais informações adquiridas por meio do exercício da leitura de um texto. Essas informações são, sobretudo, citações, conceitos e temas que poderão servir como uma posterior fonte bibliográfica para seus trabalhos escolares. Portanto, quando o fichamento é bem elaborado, pode se tornar uma eficiente ferramenta de estudos, pois possibilita a comparação de outros textos que abordam o mesmo tema. Além disso, serve como material de consulta, sem necessidade de refazer a pesquisa. Sua organização é feita por meio de tópicos. Viu quantas vantagens há em aprender a fazer um bom fichamento? A propósito, você já fez ou pelo menos já leu algum texto desse gênero? Fichamento, você vai, por exemplo, você pega o fichamento de um livro, você vai ler o livro e vai fichá-lo, quer dizer, colocar nele, né, os tópicos dos assuntos mais importantes abordados nesse livro ou nessa atividade. Você pode fazer um fichamento de estudos de alguma matéria, de ciências, vou fazer um fichamento, fichamento do primeiro bimestre, todos os tópicos, né, mais importantes que foram estudados naquela disciplina. Você pode fazer fichamento de vários assuntos, né? O resumo. O resumo é um gênero mais comum na vida escolar. Os professores costumam pedir aos alunos que produzam resumos com o objetivo de sistematizar, de organizar o conhecimento adquirido por meio da leitura. Ao contrário do fichamento, os resumos apresentam uma estruturação diferenciada, uma vez que não há separação em tópicos. É um texto estruturado em períodos e parágrafos. O resumo tem por objetivo expor um conteúdo de forma abreviada, sintética, destacando-se as informações mais importantes, por exemplo, de um texto, de um filme, de um livro, uma peça teatral. Se você quiser informações mais detalhadas sobre o gênero do resumo, você pode acessar esse site aí, né? http://significados.com.br/resumo/. Então, você pode resumir, eu posso pedir para vocês resumirem um determinado filme. Assistam o filme e me deem um resumo, né? Vocês vão dizer vão narrar para mim a história do filme, né? E o assunto mais importante, a essência mais importante. Todos os 3 gêneros apresentam características comuns quanto à linguagem. Como se tratam de textos de natureza mais científica, exigem um grau de formalidade maior. Isso significa que gírias, expressões populares e marcos de pessoalidade, né, exceto nos relatórios, não são adequadas a esses gêneros, sem contar que é recorrente o uso de um vocabulário diferenciado, conhecido como jargão, o vocabulário específico de algum campo científico. Agora que você viu as principais diferenças entre relatório, fichamento e resumo, passemos às atividades práticas.
Na atividade 1, vamos começar com uma tarefa bem simples. Faça o resumo de um texto, um presente muito especial. Lembre-se, você já domina a habilidade de identificar as ideias principais e secundárias de um texto, mas resumir um texto não se restringe somente a separar essas ideias. Você vai elaborar um novo texto que deve necessariamente ser coerente e coeso. Então, vamos lá. Um presente muito especial. João não via a hora que chegasse seu aniversário. No início do mês de agosto, contava os dias, as horas e os minutos, pois sabia que ganharia um jogo eletrônico, pelo qual esperava com tanta ansiedade. O tempo passou lentamente, mas finalmente chegou o dia tão esperado. Ao acordar, olhou para o lado e junto à sua cama estava o brinquedo dos seus sonhos. Súbito saltou da cama, deu pulos de alegria e correu para chamar o irmão e mostrar-lhe seu presente. Seus olhos brilhavam de satisfação quando, juntamente com o irmãozinho, começou a brincar. Durante toda a tarde não saíram de perto do novo brinquedo. Foi só quando já estava quase escurecendo que lembraram de convidar um amigo de João, o qual morava no mesmo prédio, para brincar com eles. Assim que telefonou para um amigo, ele correu para o apartamento e os três brincaram até a hora do jantar. Então, vocês vão resumir esse texto, né? Vocês vão escrever um pequeno trechinho para resumir o que aconteceu, né? Vocês vão contar que o João ganhou um presente, né? Que ele aguardava há muito tempo e tal, com as palavras de vocês, e resumir o que aconteceu. Pequenininho. Na atividade 2, agora que você já produziu um resumo, leia o texto a seguir e grife as informações mais importantes para a posterior elaboração de um resumo. Liberdade às cobaias. Robôs alimentados com células humanas podem substituir os animais de laboratório em testes de cosméticos e outros produtos químicos. Boas novas para os ratinhos brancos, coelhinhos peludos e seus amiguinhos de laboratório. O governo americano está desenvolvendo uma forma de acabar com a crueldade com animais em testes químicos. Para medir a toxicidade de produtos como pesticidas e cosméticos, pesquisadores nas agências ambiental e de saúde dos Estados Unidos criaram um método em que um robô analisa os efeitos dessas substâncias em células humanas cultivadas em laboratório. Os ativistas engajados na promoção do bem-estar animal já começaram a comemorar. O PETA, Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, na sigla em inglês, afirma que já é possível substituir muitos dos testes que são feitos em animais e que a pesquisa anunciada pelos americanos é muito mais confiável que muitos testes realizados hoje em dia com cobaias. Nesse sentido, muitas experiências ainda podem ser designadas para juntas oferecer informações mais precisas que as geradas em testes com animais, afirma Catherine Willett, conselheira de políticas científicas da entidade. O problema é que superrobôs que substituíram as cobaias ainda estão em fase preliminar de testes. Devem demorar pelo menos 5 anos. Além disso, há pesquisadores que sustentam que os estudos efetuados em animais ainda superam os testes in vitro, já que permitem uma observação mais abrangente dos efeitos, que se dão no organismo completo, não só em algumas células. É ótimo existir uma possibilidade de substituir os testes em animais, que estão longe de ser ideais e que muitas vezes nos dão respostas erradas, afirma Alan Goldberg, diretor do Centro de Alternativas para Testes em Animais da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Mas só quando esses robôs estiverem prontos para interpretar os resultados da saúde humana é que vamos poder, de fato, comemorar a substituição completa deles. Até lá, ainda temos um longo caminho completa. E aí vamos para a atividade 3. Agora vamos ler um relatório elaborado por um aluno do ensino médio. Atente para a forma como ele expõe os fatos observados para responder as questões de 1 a 3. Relatório. Na aula prática de laboratório, analisei o caráter ácido de algumas substâncias de uso cotidiano, através da coloração assumida pelo indicador. Antes de iniciar a análise, levantei a seguinte hipótese: todas as substâncias têm comportamento semelhante quando misturadas com o mesmo reagente, a fenolftaleína. Em seguida, reuni o material necessário e segui as instruções dadas no procedimento, sugerido na atividade experimental, acidez e basicidade. Observei o que ocorreu em cada tubo de ensaio e elaborei a tabela abaixo para facilitar a visualização dos dados e posterior conclusão. Aí tá lá, solução, coloração e o caráter ácido básico, né? Vocês vão... Ele tem o nome da substância, né? A coloração que ela tem e o caráter ácido básico, se é ácido ou se é base. Ao analisar os dados obtidos, verifica as substâncias ácidas, como o ácido clorídrico, permanecem incolores,
enquanto as substâncias básicas, como o hidróxido de sódio, passam a ter uma coloração avermelhada. Concluo, então, que o suco de limão e o vinagre têm comportamento de substância ácida e que o sabão e a solução de cal têm comportamento de substâncias básicas. E aí vem as perguntinhas. A atividade proposta relaciona-se com uma área específica da ciência. Qual é esta área? Né? Tá falando de substâncias químicas, né? Que palavras ou expressões do texto confirmam sua resposta anterior? Aí você vai procurar no texto. No relatório lido, que parágrafos do texto correspondem? Qual é a parte que é a introdução? Qual é a parte que é o desenvolvimento? Você vai botar o número dos parágrafos, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Qual parágrafo corresponde à conclusão? Terceira questão. No último parágrafo do texto, o aluno expõe a conclusão a que chegou depois de realizado o experimento. A conclusão confirma a hipótese inicial, quer dizer, no final ele chegou à conclusão depois do experimento, que confirmando qual era a ideia no início, vocês vão explicar com as palavras de vocês. Atividade 4. Por fim, vamos realizar uma atividade relacionada ao gênero fichamento. Releia o texto da atividade 2, intitulado Liberdade às Cobraias, e em seguida leia o modelo de fichamento para produzir a seguir. Então, a partir daquele texto, né, Liberdade às Cobaias, foi fichado, olha lá, Educação da Mulher, Perpetuação da Justiça, ele foi reproduzido, né? Tá tudo aqui, como é que faz o fechamento, ó, da onde foi tirado, de página a que página, qual capítulo, o nome da autora, tá vendo? Começa pelo último sobrenome, Teres, Maria Amélia de Almeida, o título do livro, né, da obra, ou do texto, Breve História do Feminismo no Brasil, a cidade onde foi publicada, a editora e o ano que foi publicado. E aí vem o resuminho dessa história, do livro, né, da obra. Agora é a sua vez. O fichamento que convidamos você a fazer é o chamado de fichamento de conteúdo. Você vai sintetizar, quer dizer, resumir, botar o que é mais importante, com suas palavras, as principais ideias expostas pelo autor. Para preencher a ficha de forma correta, primeiramente você vai escrever o título do texto no espaço reservado, que é esse primeiro espaço lá. Em seguida, você vai escrever a fonte, né, a referência bibliográfica, de onde esse texto foi retirado. Essa informação você vai encontrar após o último parágrafo do texto base. Por fim, resuma em tópicos as principais ideias do texto, viu? Como é simples, né? Viu como é simples? Bom trabalho. Então, vocês vão pegar o texto e vão fazer isso aqui, ó, preencher nessa fichinha, o título, da onde você foi tirado e um resumo com as palavras de vocês, né? Bem simples. Na aula 5, selecionando e empregando adequadamente o vocabulário. Bem-vinda à aula 5. Nela vamos aprender a selecionar e empregar adequadamente as palavras em função da finalidade e do nível de formalidade desejado. Essa é outra habilidade extremamente importante que você vai precisar utilizar em diversos momentos de sua vida, dentro e fora da escola. Você já parou para pensar como as pessoas são diferentes umas das outras? É claro, as pessoas são diferentes em diversos aspectos. E você deve ter pensado primeiramente nas características físicas. Algumas são altas, outras baixas, magras, gordinhas, brancas, morenas, negras, cabelos curtos, longos, loiros, pretos, ruivos, enfim, somos muito diferentes mesmo. Mas na realidade há outros aspectos que também nos diferenciam uns dos outros. A idade, a escolaridade, a profissão, o nível sociocultural, o lugar de origem. Se somos tão singulares, se há tantas características que nos diferenciam uns dos outros, pense, todos falamos da mesma forma? É claro que não. E todos falamos a mesma língua? Sim, é claro. Todos falamos o português, né? Nós moramos no Brasil. Mas a maneira como falamos é a mesma para todos? Ou todas as pessoas utilizam a língua da mesma forma? Certamente você respondeu que não, e você tem razão. Embora quase todos os brasileiros utilizem o português nas situações de comunicação e interação social, a maneira como utilizamos a língua varia bastante em função de diversos fatores que já mencionamos: o sexo, a idade, a escolaridade, a profissão, o nível sociocultural, os papéis sociais, o lugar de origem, entre outros. Para ser um competente usuário da língua,
O falante deve necessariamente saber utilizar as diversas possibilidades que a língua oferece. Por exemplo, pense na seguinte situação. Suponhamos que você precise de algum favor. Você pediria isso da mesma forma para o seu colega de sala de aula, para a sua mãe, para o diretor da escola e para o prefeito da sua cidade? Claro que não. E por que não? Porque cada uma dessas pessoas, por mais que você conheça e conviva com elas, tem um papel social diferente. E por isso o tipo de linguagem que você vai usar para se reportar a cada uma delas também deverá ser diferente. E imagine se você utilizar com o prefeito a mesma linguagem que você utiliza com o seu colega. Você conseguiria o que tanto deseja? Provável que não. Essa mesma situação acontece também nos textos escritos. Para cada texto há uma linguagem própria. Pense, uma piada, um bilhete, um SMS, uma reportagem e um artigo de divulgação científica terão a mesma linguagem? O mesmo vocabulário? Evidente que não. E por que não? Porque são gêneros textuais diferentes, com estruturas e finalidades bem distintas. Se uma revista publica uma descoberta científica, suponhamos que a nova vacina contra alguma doença. Esse texto teria credibilidade se utilizasse, por exemplo, a linguagem que você utiliza no Face com seus amigos? Para algumas pessoas, esse texto da revista seria até incompreensível. Por isso, existe uma linguagem padronizada para os textos falados e escritos que damos o nome de linguagem formal ou norma culta. Dependendo do objetivo e da formalidade, precisamos ter a preocupação em selecionar e empregar palavras adequadas ao contexto de produção dos textos. É claro que as outras formas de falar também são válidas, mas precisamos ter bom senso e saber em que situação devemos ou não usá-las. Sempre que você tiver dúvidas a esse respeito, lembre-se da seguinte analogia. Quantas roupas você possui em seu guarda-roupa? Muitas, certo? Você usa qualquer tipo de roupa em qualquer evento social? Por exemplo, você usa o uniforme da escola para ir a uma balada, para uma festa? Utiliza um traje social para dormir? Você, rapaz, vai ao seu templo religioso de bermuda, camiseta e chinelos de borracha? Você, menina, vai ao seu templo religioso de biquíni? Ou ambos costumam ir à praia de pijama? Seria no mínimo estranho, não é verdade? Da mesma maneira que existe uma roupa adequada para cada situação social, também existe uma variedade de fala e escrita adequada para cada situação social. Viu como é simples? Saber adequar a linguagem, tanto falada quanto escrita, ao contexto de produção e circulação dos textos é uma condição fundamental para se tornar um proficiente usuário da língua nas mais diversas situações sociais de interação comunicativa. Percebeu como o domínio dessa habilidade é importante para você? A partir de agora, você já tem condições de selecionar e utilizar adequadamente as palavras, levando em conta a finalidade dos textos e o nível de formalidade que precisa ser empregado. Vamos às tarefas? Então, atividade 1. Nessa tarefa, você será desafiado a escrever um pedido simples para 5 pessoas, bem diferentes. Imagine a seguinte situação. Você foi convidado a vender rifas para o sorteio de um carro zero. Todo o dinheiro arrecadado será doado para um orfanato que passa por dificuldades financeiras. Quem conseguir vender o maior número de rifas ganhará um prêmio. Terá direito a ir a uma pizzaria com 2 acompanhantes e todas as despesas pagas. Suponhamos que você quer muito ganhar esse prêmio e vai tentar vender todas as rifas que puder. Para isso, você precisa convencer as pessoas a comprar. E uma das formas que temos de convencer alguém é usando uma linguagem adequada para a situação. Pense, então, como você se dirigiria e o que você diria às seguintes pessoas para conseguir vender as rifas? Considere os papéis sociais, a idade, o sexo, a maior ou menor familiaridade que você tem com elas. Então, vocês vão aqui vão vender rifas para algumas pessoas. Para o seu melhor amigo, como você pediria para ele comprar a rifa de um carro zero? Né? Para sua mãe, como você pediria? Vocês vão escrever aqui do lado essa ficha. A diretora da sua escola, né? Como é que você pediria isso? Não vai ser do mesmo jeito que você vai pedir para o seu amigo, nem para sua mãe. Como você pediria ao prefeito da cidade, né? Que é uma autoridade. Um senhor desconhecido. Então, vocês vão escrever de cada forma, né? Para cada pessoa de uma
formalidade ou uma intimidade maior ou menor. Atividade 2. Agora você vai ler um texto que fala sobre um assunto do universo da ciência, para então responder as questões propostas. Plantas possuem memória e raciocínio. Experiência mostra que as folhas são capazes de se lembrar de eventos passados, aprender e trocar informações entre si. Quem tem plantas em casa costuma tratá-las com carinho. Existe até quem converse com as suas. Não é para tanto, mas uma experiência feita pela Universidade de Varsóvia constatou que as plantas são mais sofisticadas do que parecem. Elas têm formas primitivas de memória, raciocínio e aprendizado, ou seja, inteligência. Os cientistas poloneses colocaram uma planta da espécie Arabidopsis thaliana, parente da mostarda, num ambiente escuro. Em seguida, um feixe de luz foi projetado sobre uma folha. Os cientistas descobriram que essa folha era capaz de enviar instruções para as demais, que apesar de não estarem recebendo nenhuma luz, imediatamente começaram a se preparar para isso. As plantas também são capazes de se lembrar por até 4 dias quando foi que receberam luz pela última vez, e até a tonalidade exata dessa luz. Os cientistas supõem que as plantas usem essa informação para saberem qual época do ano estão. Isso poderia ajudá-las a se preparar contra doenças típicas de cada estação, dizem os autores do estudo. A memória e a comunicação das folhas usam um sistema de enzimas que são armazenadas e transportadas pela planta. E é o mesmo princípio que permite que as plantas conversem. Em 2007, cientistas holandeses descobriram que os indivíduos de uma espécie de trevo, o Trifolium repens, estão interconectados e alertam uns aos outros da presença de lagartas parasitas, ameaça a qual as plantas reagem deixando suas folhas mais duras e menos apetitosas. E aí vem as atividades. Vocês vão marcar qual é o assunto principal desse texto. Vão marcar qual é, A, B, C ou D. Segundo, esse texto possui características de... Vocês vão marcar A, B, C ou D. Terceira, a linguagem apresentada nesse texto é A, B, C ou D. Está na outra página. Um exemplo de termo que caracteriza o discurso científico presente no texto é... Vocês vão marcar A, B, C ou D. Na atividade 3, você deve ter percebido que, mesmo se tratando de um texto de divulgação científica, o artigo lido não apresenta uma linguagem rebuscada, ou seja, extremamente formal, né? Não tem palavras difíceis. Uma vez que o texto foi publicado numa revista de ampla circulação nacional, a Super Interessante. Com base nessas considerações, responda. O que você acha que aconteceria se o texto fosse redigido numa linguagem muito formal e técnica? Explique. Né? Se é uma revista de grande circulação, se fosse muito técnico, será que todo mundo entenderia ou teria acesso? Retire do texto uma expressão que você considera característica de uma variedade linguística próxima à fala informal, né? A fala que a gente usa no dia a dia. Expliquem o uso das aspas no trecho. É o mesmo princípio que permite as plantas conversem, né? As plantas realmente conversam, falam como a gente. Vocês vão explicar. Na atividade 4, compare agora os textos a seguir. O primeiro é um fragmento retirado do texto Plantas possuem memória e raciocínio. O segundo é o mesmo texto do primeiro, porém com uma linguagem diferenciada. Confira. 1. Os cientistas poloneses colocaram uma planta da espécie Arabidopsis thaliana, parente da mostarda, num ambiente escuro. Em seguida, um feixe de luz foi projetado sobre uma folha. 2. Os carinhas da Polônia botaram uma planta que eles deram um nome sinistro de Arabidopsis thaliana num lugar que estava no maior breu. Aí meteram a luz em cima de uma folha. Você percebeu que, embora o tipo de linguagem seja bem diferente nos dois fragmentos, ambos transmitem basicamente a mesma ideia? Pois bem, mas será que num texto de divulgação científica os dois tipos de linguagem são adequados? Reflita e logo após responda. A. Qual dos dois fragmentos está mais adequado ao texto de divulgação científica, considerando sua temática, finalidade e público leitor? Por quê? Vocês vão dizer se é um ou dois e por quê. Qual dos trechos confere mais credibilidade às informações veiculadas e ao autor do artigo? Explique, né? Se é um ou dois, dá mais credibilidade e por quê, né? Que você achou isso? Suas palavras. Aula 6. Utilizando adequadamente as regras de concordância nominal e verbal. Finalmente chegamos à última aula do bimestre, né, desse caderno.
Para concluir essa etapa, vamos aprender a utilizar adequadamente as regras de concordância nominal e verbal. Para que você possa entender mais facilmente o tópico dessa aula, vamos retomar a analogia da aula anterior. Lembra-se de quando falamos que os usos da linguagem se assemelham ao uso que fazemos das nossas roupas? Pois bem, há situações em que colocamos uma roupa legal apropriada à situação, mas às vezes a combinação dos acessórios não fica boa. Quem nunca errou num acessório? Em algumas situações, a meia, ou o sapato, ou o cinto não combinavam no caso dos meninos. No caso das meninas, o problema é ainda maior, pois há uma infinidade de acessórios para se usar. Às vezes, não se tem certeza se os brincos, a pulseira, os sapatos, a maquiagem combinam ou não com a roupa. E essa incerteza sempre traz alguma insegurança e coloca em risco a imagem da pessoa. É exatamente isso que ocorre com a linguagem, tanto na sua modalidade escrita quanto falada. Será que sempre combinamos as palavras em nossos enunciados de maneira adequada? Ou às vezes algumas palavras não combinam, ou melhor, não estão de acordo umas com as outras? Da mesma maneira que um visual desarmônico desfavorece a pessoa, deslizes de concordância também criam uma imagem desfavorável do falante. Você já reparou que ao criarmos uma frase, nós sempre obedecemos a uma ordem? Nós não podemos colocar as palavras em qualquer posição na frase, de forma aleatória. Quer um exemplo? Tente compreender isso. Final no eu, semana, família, próximo de e viajaremos minha. Conseguiu compreender? Certamente não. E por que não? Simplesmente porque as palavras na ordem que apareceram não formam um enunciado coerente e coeso. Se você fizer um grande esforço, conseguirá reordenar as palavras, de modo a produzir um enunciado compreensível. Vamos fazer esse exercício? Tente reorganizar as palavras e formar uma frase típica do português. Imaginamos que você tenha produzido o seguinte enunciado: eu e minha família viajaremos no próximo final de semana. Com isso, você pode concluir que mesmo que as palavras pertençam ao vocabulário do português, elas precisam ser organizadas de modo a obedecer a uma hierarquia dentro da frase. Em português, chamamos de ordem direta da frase, quando seus termos aparecem na seguinte sequência: sujeito, mais o verbo, mais complementos. Até é possível haver uma quebra nessa ordem padrão, mas sempre dentro de determinados limites. Sendo assim, para haver ordem direta, os termos precisam estar harmonizados, combinados, uns de acordo com os outros, para que os enunciados apresentem a coesão e coerência necessárias a fim de que nossos propósitos comunicativos sejam alcançados com eficiência. Para promover essa harmonia nos textos, precisamos conhecer e saber empregar adequadamente as regras de concordância verbal e nominal. Inicialmente, você deverá saber que o princípio básico de concordância verbal é: o verbo concorda com o sujeito em número, singular, plural, em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Por exemplo, o que você tem a dizer a respeito dessa frase? Pedro, cheguei atrasado à escola. Há algo estranho, algo que não combina, não é verdade? De fato, aqui houve um desvio de concordância, pois o verbo não concordou, ou seja, não está de acordo com as características do sujeito. Perceba que o verbo está flexionado na primeira pessoa do singular. Eu cheguei. Mas o sujeito Pedro, que é ele, corresponde à terceira pessoa do singular. Para haver concordância, o verbo deveria estar flexionado na terceira pessoa do plural, assim como o sujeito está na terceira pessoa do singular, assim como o sujeito está. Como então deveria ser reescrita a frase de modo a adequá-la às regras de concordância verbal? Se você respondeu Pedro chegou atrasado à escola, você acertou. Quer dizer, Pedro é terceira pessoa do singular, chegou está na terceira pessoa do singular, flexionado. Além da concordância do verbo com o sujeito, há também a concordância dos numerais, pronomes e adjetivos com substantivos em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Chamamos essa concordância de nominal. Vamos fazer a mesma reflexão anterior. Veja, minha casa é espaçoso. Há algo na frase que não combina e por isso causa estranhamento. Aqui também houve um problema de concordância, só que nominal, que está ligado a um nome. Repare que entre os termos minha e casa há concordância, pois o pronome minha está no feminino singular, concordando com o substantivo casa, também no feminino singular. Porém, o adjetivo espaçoso não concorda adequadamente com o substantivo casa, embora esteja no singular,
Faltou um detalhe para a concordância ser perfeita. Espaçoso deveria estar no feminino e não no masculino. Como seria então a concordância mais adequada? Seria: minha casa é espaçosa. Note como o uso adequado da concordância é importante para a qualidade dos enunciados que produzidos, tanto na modalidade escrita quanto falada da linguagem. Além de soarem mal, os deslizes relacionados à concordância podem colocar em risco a eficiência da comunicação. Para que você consiga utilizar a concordância verbal e nominal com segurança, duas condições são essenciais: exercício constante de leitura e escrita, pois somente dessa forma é possível internalizar as estruturas próprias da linguagem padrão e reproduzi-la nos textos. Vamos exercitar essa habilidade? Atividade 1. Nessa atividade, você deverá preencher os espaços em branco com as palavras flexionadas da forma adequada, considerando-se as particularidades da concordância verbal e nominal que estudamos anteriormente, e o contexto em que as palavras aparecem no texto. Entre parênteses estão as palavras que você deverá usar para cada espaço. Os verbos aparecerão no infinitivo, terminado com ER. Os adjetivos e substantivos no masculino singular. Naturais e bem cultivados. Orgânicos chegam a mercearias de bairros e impulsionam exportações para países que valorizam a vida saudável. Então, vocês vão preencher com essas palavras que estão nos parênteses de acordo com o que elas concordam, Os alimentos de agrotóxicos, a palavra livre, e assim por diante. Vão concordar com o texto, tá? Na atividade 2, agora que você já realizou concordância verbal e nominal no texto, é possível lê-lo e compreendê-lo. Leia novamente o texto completo para responder as seguintes questões. Então lá, esse texto trata principalmente de, aí vocês vão marcar A, B, C ou D. Há no texto uma expressão comumente utilizada na linguagem informal. Vocês vão tirar do texto essa expressão e colocar aqui, transcrevê-las para cá. Terceiro, explique o significado dessa expressão que você tirou do texto no contexto do texto. O que ela significa dentro desse texto? Atividade 3. Nessa atividade você encontrará algumas frases em que a concordância verbal utilizada está em desacordo com a linguagem formal. Está diferente, não deve ter usado na linguagem formal. Sua tarefa será reescrever essas frases adequando-as à norma culta. Tá lá. Atualmente não existe lugares seguros nas grandes cidades, Olha o verbo aí, Não existem, lugares seguros. Vocês vão reescrever corrigindo. A segunda, vocês vão corrigir também alguma concordância que esteja devida. Dentro de algumas semanas será divulgado os novos resultados da pesquisa. A terceira, a mesma coisa, vocês vão corrigir a falta de concordância na 4 e na 5. E na 6 também. Atividade 4. Falamos na introdução desta aula que a importância da concordância está no fato de estabelecer coesão e coerência entre as partes do período, o que permite uma comunicação mais eficiente. Em alguns casos, porém, a concordância é tão importante que, dependendo do modo como é feita, pode até produzir mais de um efeito de sentido. É o que acontece, por exemplo, nas frases abaixo. Leia-as com atenção. 1. Após a batida, desceram do ônibus o motorista e os passageiros. 2. Após a batida, desceu do ônibus o motorista e os passageiros. Agora responda. Qual a diferença de sentido entre essas frases? Explique. De acordo com o verbo, você vai dizer qual é o sentido. Quem desceu do ônibus, Explique por que tem essa diferença. Atividade 5. Nessa próxima atividade, o texto que você vai ler é um anúncio fúnebre, ou seja, o anúncio da morte de alguém publicado em um jornal. É com prazer que a diretoria e funcionários de Terrafoto S.A. comunicam o falecimento de seu colega engenheiro Sérgio. Ao ler o texto, não parece que é algo estranho? Explique o que é. É com prazer que a gente dá a notícia de morte? Como deveria ter sido escrito o texto? Em vez de é com prazer, qual expressão vocês colocariam? Por que comunicam está no plural? Explique. E aí depois vem a avaliação. Depois de fazer todas as atividades de caderno, de ler essas aulas de novo, ouvir as explicações, vocês vão responder essa atividade como se fosse um teste, sobre o que a gente viu no caderno. Vocês vão ler o texto, e responder perguntas sobre esse texto. A primeira questão é de marcar.
Na segunda, vocês vão colocar P para informação principal e C para informação secundária, né? De acordo com o texto. Na terceira, vocês vão explicar, né, o que está pedindo aí. Na quarta, também vão preencher. E aí, vocês vão fazer, né, no caderno, vocês vão receber esse caderno ou em casa ou pelo correio ou vão buscá-lo na escola, né, vão preencher e eu vou avaliar, ele vai valer ponto, né, o preenchimento dessas atividades. Então, façam qualquer coisa, recorram sempre a esse vídeo ou perguntem na plataforma, podem responder através da plataforma ou podem responder e entregar pessoalmente na volta da quarentena, né, que serão avaliados.